Boa noite, Núbia, Rose. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu estava com saudade dessas lives. E vocês? A Daiane tá falando ali que conhece essa mulher abençoada. Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa mulher que é abençoada mesmo, viu? E eu espero que a história dela abençoe a vida de cada um de vocês. Você que não tem carteira, né, que ainda não teve coragem de iniciar o processo, você que está no processo e está desmotivado por alguma dificuldade, você que já começou há muito tempo e desistiu, tá? Você que está tendo alguma dificuldade aí, eu espero que você se inspire na história da Elineide, tá? Que foi uma guerreira. Vocês vão saber aí em detalhes como que foi o processo de habilitação dela, tá? Porque o processo de habilitação dela não foi igual o processo de muitos de vocês, tá? E vocês vão saber aí por quê, tá? E vão ver aí que ela venceu, né? Se ela tá aqui hoje, é porque ela venceu tudo que apareceu no caminho dela aí. Graças a Deus estamos aqui hoje. Graças a Deus para honrar o nome de Deus, né? Que sem Ele a gente não consegue nada. E para ela contar um pouquinho da história dela. Então, pessoal, já chegou o link aí, né? Ela vai mandar aqui, vai compartilhar. E vocês também façam favor de compartilhar, viu, galera? Faça favor de compartilhar essa live aí, porque ela vai ser muito especial, tá bom? Então manda pros seus amigos aí, quem você sabe que tá tirando carteira, quem você também não sabe, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai precisar ouvir, tá bom? Tá mandando pros amigos que estão aguardando, o link da live. Deixa eu centralizar aqui melhor. Isso. Então vamos lá. Seja bem-vinda e fique à vontade, tá? Oi, gente, boa noite. Eu gostaria de iniciar meu depoimento. Vou falar um versículo aqui que a Viviane me deu, é um adesivo. Eu até preguei na geladeira da minha casa com um versículo muito lindo no workshop, quando eu participei do workshop. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo, Ele me dará forças. Filipenses 4, versículo 13. Né? Esse versículo eu achei muito maravilhoso, né? Porque sem a ajuda de Cristo nós não podemos fazer nada, né? Tudo depende dele nas nossas vidas, para nos dar força, né? Não só aqui na questão de autoescola, tudo que você for fazer na sua vida, você precisa da ajuda do Senhor para estar te dando força, para você vencer, você conseguir. Foi o que aconteceu comigo, né? O Senhor me deu força, eu venci, estou aqui hoje para me contar para vocês o meu depoimento. No final de 2021, eu assim, sempre tive vontade de fazer autoescola, sempre achei muito bonito mulher dirigir, mas aquela coisa assim, que eu não... Ficava aquela coisa assim, eu não atacava para poder ir atrás, correr atrás, nada, né? Mas o ano de 2021 foi um ano que isso começou a bater mais forte no meu coração. Eu falei assim, no final do ano eu vou numa autoescola, vou fazer inscrição para começar a fazer autoescola para aprender a dirigir. Eu quero aprender a dirigir, e aquilo foi forte no meu coração mesmo. Aí um dia, saindo da igreja, né, eu tenho um trabalho na igreja, uma amiga minha, a Vanilda, né, irmã em Cristo, amiga, a gente conversando assim numa rodinha de pessoas sobre isso, que eu estava comentando sobre isso, ela falou, chegou perto de mim, né, foi até por indicação que eu vim para cá, Viviane. Pela Vanilda, ela tirou carteira de moto aqui, a prima dela está fazendo também, está tirando carteira aqui também, que ela indicou também. Aí ela só falou assim, gente, autoescola é afortunado. Ela já chegou rasgando e falando assim, autoescola é afortunado. Eu ouvi ela falando assim, perguntei algumas coisas a ela falou muito
Aí aquilo ficou no meu coração. Eu não procurei nenhuma outra quando eu fui fazer a inscrição. Já fui direto na Fortunato. Eu não fui em outra para saber preço de nada. Já fui na Fortunato, né? Aí isso foi no final de 2021. Aí eu fiz meu exame psicotécnico em dezembro, né? Aí o médico me liberou para fazer as aulas, prosseguir, né? Aí eu comecei a fazer a aula de legislação com o Edilson, né? O Edilson. Aí eu fiz as aulas na sala de aula, foi muito bom, não, foi ótimo aqueles dias, eu senti como se fosse uma garota novinha na sala de aula novamente. Foi muito gostoso. Aí saindo dali, né, daquela parte, eu fui fazer o exame lá na UAI, né, exame de legislação. Aí eu fui reprovado primeiro, Aí eu consegui uma apostila depois, que a Sandra me deu, né, que me ajudou demais essa apostila. Eu comecei a estudar ela falou assim, as perguntas tá aqui, estuda bastante. Eu comecei a estudar, graças a Deus, eu tentei a segunda vez, eu passei bem, sabe? Nota alta. Graças a Deus. Assim, parece assim, Deus esteve comigo ali naquele momento ali, daquelas perguntas caindo ali, naquele computador ali, eu apertando ali, sabe? Foi assim, eu sabia que eu ia passar. Quando eu saí lá fora, que eu olhei aquele painelzinho e vi lá que eu tinha sido aprovada, eu fiquei tão emocionada que eu saí dali chorando. Aí foi um outro desafio, né? Que é conseguir um instrutor para a gente começar a ir para a rua, né? Para aprender a dirigir. Seus netinhos estão te assistindo, tá? Assistindo? Mandaram um recadinho ali. Ótimo. Aí foi quando eu fiquei esperando. Isso foi dezembro que eu fiz psicotécnico, em janeiro, acho que foi janeiro que eu fiz essa prova. Quando foi em abril, mês de abril, eu estava querendo um instrutor que foi da minha amiga, mas ele estava muito cheio, né? Ele estava muito cheio, Davidson, estava muito cheio, e isso aí de férias. Eu estava logo querendo começar, né, fazer as aulas. Assim, o que sair para mim tá bom. Né? O que for da vontade do Senhor tá bom. Aí apareceu o Wesley, foi meu primeiro instrutor, né? O Wesley, muito gente boa, gostei muito dele, né? Muito extrovertido. Aí o Wesley começou a me dar aula, né? Nunca tinha pegado um carro na minha vida, assim, nunca tinha pegado um volante na minha vida, nunca. E aí ele me levou para a ilha, as primeiras aulas sempre na ilha, né? Que é um lugar tranquilo. Chegou lá a primeira vez, ele foi me explicar direitinho as coisas, direitinho, que ele colocou o carro, mandou eu sair com o carro, eu não acreditei no que eu estava fazendo, dirigindo para rua fora lá. Aí eu fui, né, fazendo as aulas com ele, e eu, por causa da minha deficiência, eu tinha que chegar um pouco a poltrona do carro mais para frente, e usar um sapatinho fechadinho com a palmilha dentro para me ajudar. Mas mesmo assim, eu sentia, quando eu ia passar a embreagem, apertar a embreagem, eu sentia uma certa dificuldadezinha, mas eu não comentava nada com ele não. Eu senti que me doía um pouquinho assim de lado, assim. Eu não comentava nada. Né? Aí eu fui fazendo as aulas com ele, fui fazendo. Aí, um dia, já está quase terminando as minhas 20 aulas, um dia, ele falou comigo assim, Deus permite essa situação na vida da gente que às vezes a gente não entende, né? Às vezes é uma coisa que dói na gente no momento, a gente fica triste, a gente chora, mas Deus tem um propósito melhor pra gente naquilo ali e a gente não entende, só depois que a gente vai entender. No decorrer dessas aulas, dessas 20 aulas que eu fiz com o Wesley, a primeira vez que ele me levou para Vila Bretas, eu sempre fazia a aula com o sapatinho fechadinho, igual eu falei com vocês, com tênis, uma coisa assim. Esse dia eu fui inventar de fazer aula com a rasteirinha. E fui fazer 2 aulas nesse mesmo dia. E eu fui lá para Vila Bretas pela primeira vez, porque eu estava na ilha, estava tranquila na ilha. As mulheres muito tranquilas, estava fácil, não tinha amor para subir nem nada. E aí, logo esse dia que ele me levou para Vila Bretas, eu fui com essa rasteirinha. E eu tive tanta dificuldade, ele chegou a ficar nervoso também um pouco, porque ele viu que eu estava assim, aquele dia foi uma aula péssima. Eu fiquei muito chateada aquele dia. Muito chateada. Ele chegou a falar comigo assim, tira essa sandália, quem sabe que melhora. Aí que ficou pior, porque as sandálias minhas também, veio uma diferença de uma para outra que eu mando o sapateiro colocar para me ajudar, para me andar. Aí que ficou pior quando eu tirei a sandália. Eu comecei a dirigir, aí que eu tinha dificuldade. Aí quer dizer, aquela aula foi assim, sabe? Eu saí dali, fiquei muito chateada mesmo. Aí ele começou a falar comigo assim, você não vai poder continuar dirigindo carro manual, você vai ter que procurar carro automático,
Você não vai conseguir fazer minha embreagem no morro, vai ser difícil para você fazer minha embreagem no morro. Eu estou vendo que você está tendo dificuldade. Aí toda hora que eu ia apertar a embreagem, ele falava comigo, está vendo aí? Está vendo? E aquele dia ele falou muito isso comigo. Você não vai conseguir nesse carro, você vai ter que procurar um carro automático. Aí eu falei assim, na Fortunato tem? Ele falou assim, não tinha. Aí fiquei mais triste ainda, que eu não queria ser da Fortunato. Eu não queria ir para outra autoescola. Mas ele falar isso comigo, eu comecei a ficar preocupada. Isso está acabando já minhas 20 aulas, né, obrigatórias. Aí eu fiquei meia preocupada, fui numa outra autoescola, que lá tinha o carro automático na época, e fiquei já caçando, procurando preço, procurando saber como que era, fazia, tal. Fui lá umas 2 vezes. Teve um dia que a mulher até mandou entrar no carro lá, fazer um teste com o moço lá e tudo, entrei, mas meu coração fechado, eu não queria sair da Fortunato, sabe? Eu não queria sair da Fortunato. Mas isso também serviu de exemplo para mim o seguinte: quando eu fiz meu psicotécnico, em vez de eu orar a Deus para o Senhor fazer a vontade dele, que eu sabia que havia uma grande chance de eu ter que ir em Belo Horizonte por causa da minha perna. Só que, em vez de eu falar para o Senhor assim, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Se precisar de eu ir lá em Belo Horizonte, eu vou. Se não precisar, está nas mãos do Senhor. Mas eu não, eu só ficava assim, meu marido com medo de ter que ir em Belo Horizonte. Ele falou, meu Deus, eu ficava assim, deixa eu parar em Belo Horizonte, não quero ir em Belo Horizonte, não quero ir em Belo Horizonte. Deus me ouviu, o médico me aprovou eu começar as aulas no carro manual, porque eu não tive sabedoria para orar. Aquele dia ali, se eu saísse daquele exame, com o médico falando comigo que eu tinha que ir em Belo Horizonte, para mim ia ser uma frustração tremenda. E ia ser a melhor coisa que ia acontecer. E na hora eu não ia entender, mas depois eu ia entender, né? Mas eu não tive sabedoria para orar. Eu estava com muito medo, o médico mandou eu ir. O que aconteceu? A Viviane ficou sabendo do meu caso, né? O Wesley comentou com ela, conversou com ela. Ela teve um dia que ela me chamou aqui, na autoescola que eu exibia em Cabral aqui, né? Eu vim conversar com ela e ela começou a fazer uns testes comigo, aperta o pecinho, faz isso, faz aquilo outro. A Viviane, não sendo médica, ela viu a minha necessidade, ela viu, com certeza, você vai precisar de carro automático. Aí, nisso, gente, eu arregacei minhas mãos, assim, então, vai ter que ir em Belo Horizonte mesmo, aceitei, uma coisa que eu achava que era um bicho de 7 cabeças, né? Talvez se eu tivesse tido prudência em orar o Senhor da forma correta no início, eu já tinha ido lá, já tinha resolvido nessa época que aconteceu isso, né? Eu não tive essa prudência de orar certo, né? Que Deus fizesse a minha vontade, não a dele. Acabou precisando de ir lá mesmo. A Viviane viu que eu tinha necessidade mesmo de dirigir carro automático. Aí foi quando eles começaram, né, a mexer para mim tudo aqui, né, na Fortunato. Eles resolveram tudo para mim. É que eu estava conversando hoje com a minha amiga. Eu falei com a Vanilda, eu gostei muito da Fortunato porque eles ajudam muita gente na área psicológica, ajuda demais, né? Nesse período todo que eu fiz, que eu fiquei fazendo aula aqui, eu participei do workshop, foi uma beleza, bom demais. Maravilhoso, quem não participou ainda, gente, consegue participar. O café com habilitação, muito bom. Você vai ouvir depoimento de pessoas que já, né, passaram por esse processo, que ajuda muito a gente ter mais paciência, né, pra gente seguir o da gente, que a gente ainda está tentando ainda, para quem está tentando ainda, né. E teve um dia também, uns dias atrás também, que antes de eu concluir tudo, a Viviane perguntou se eu queria passar para uma terapeuta, que estava tendo aqui na autoescola, e eu vim, né, esqueci o nome dela agora, Viviane. Carlane. A Carlane. Nossa, gente boa demais. O nosso papo foi assim, maravilhoso. Foi assim, foi contando bênção, ela me dando conselho, já começou com, sabe, testemunho, contando testemunho já. Foi uma coisa de Deus, a minha vinda na Carlane, sabe? Nossa, ela é muito boa. E ela me deu muitos conselhos, a gente conversou bastante. Aí, quando eles arrumaram para mim as papeladas todas que eu precisava, fui no médico, peguei um laudo, né, com o ortopedista. Aí eles arrumaram tudo para mim, até o envelope, já todo preenchido. A Raquel, gente boa também demais, né, trabalha aqui na Fortunato, me ajudou muito. Ela me deu já todo preenchido, eu só levei para o correio, deixei no correio, já tudo certinho e mandei para Belo Horizonte, para eles lá agendar para mim o dia que eu, né, para mim lá. Isso, eu comecei a aula em abril com o Wesley. Aí terminei as 20 aulas, né? Comecei a mexer com esse negócio de Belo Horizonte. E só em agosto, isso tinha 1 ano só para mim habilitar, gente. Olha para você ver. Nesse período, como que eu fiquei assim, preocupada com essa questão. Eu tinha 1 ano só para habilitar e teve esse período que eu tive que ficar parada, esperando
para mim, em Belo Horizonte, no mês de agosto daquele ano, que foi o ano passado, ano 2022. Aí eu esperei, né? Fiquei esperando. Aí eles ligaram para mim um dia, marcando a data certinha, né? Fui para lá, eu e meu marido, e foi uma bênção, sabe? A nossa ida para lá, Deus abriu as portas, deu tudo certo. Eles marcaram para mim direitinho o horário que eu tinha que estar lá. Nós fomos. Quando chegou lá no Detran de lá de Belo Horizonte, é assim, sabe? Impressionante como é tão organizado, eles tratam a gente muito bem. O horário marcado, igual eu falei com a Viviane, vocês marcam pra gente 8 horas da manhã, pode chegar 3, 4 na sua frente, que você é 8 horas. O estado de Minas Gerais todo. Quando precisa resolver alguma pendência assim, mais séria, assim como foi o meu, tem que ser lá em Belo Horizonte, né? Lá eu vi gente de Sete Lagoas, pessoas de outras cidades perto de Valadares, estava eu de Valadares lá, de vários lugares. Mas são muito educados, sabe? Eles são muito educados para tratar a gente. E me atenderam muito bem, no horário certinho que eles marcaram. Aí, quando eu fui atendida lá, eles me sentaram no simulador, que aqui em Valadares aconteceu isso comigo quando eu fui fazer o psicotécnico. Eu acho que eu deveria ter, né? Me sentaram no simulador e mandaram apertar minha perna bem forte de uma a outra. Fui fazer aquele teste comigo, sabe? Bem rápido mesmo, mais devagar. E eles perceberam realmente a minha situação, não dava. Aí já deixaram lá tudo escrito direitinho antes de eu passar pela médica. Quando eu entrei no consultório da médica, não pensa numa médica boa também. Foi tudo assim, sabe? Muito bom. Foi tudo, fiquei na casa de um amigo lá, fui muito bem recepcionada por eles. E a médica também fez umas medidas lá na minha perna, olhou tudo direitinho, viu realmente que não tinha condições, né? E fez lá, preencheu o papel direitinho, mandou trazer aqui para Valadares, trazer para a autoescola e tal. Voltei de lá, né? Aí eu falei com a Viviane que eu queria continuar na Fortunato, né? E a Viviane, não, você vai continuar na Fortunato, a gente está contratando o serviço do Marcos, você vai continuar aqui. Ai, para mim foi um alívio. Quando ela falou que eu ia continuar na Fortunato, no carro automático, para mim foi uma bênção de Deus aquilo ali. Eu não queria sair daqui da autoescola Fortunato. Aí esperei mais uns dias, né? O Marcos fazer algumas adaptações do carro dele, para mim é só automático. Mas o carro dele tem outras adaptações para outros tipos de deficiência. O carro dele também tem isso. Aí precisou de Belo Horizonte nessa época, eu fiquei esperando ele mais ou menos uns 10 dias por aí. Só sei que em setembro, gente, eu comecei a fazer a minha aula no carro automático. A Viviane vai me mandar mensagem falando, Elineide, o Detran cancelou suas 20 aulas que você fez. Eu tomei um susto, ela também tomou com isso. Na hora eu assustei, depois eu pensei, gente, por um lado não tá errado não, porque se eu vou fazer agora em carro automático, tem nada a ver com carro manual. Então as aulas realmente não servem, né? Não serviria mesmo para mim, para esse carro agora, que eu ia começar, né? Aí, quando foi em setembro, eu comecei com o Marcos, né? Aí eu paguei mais 20 aulas, obrigatórias mesmo, que o Detran exige. Aí comecei a fazer. Quando terminou as 20 aulas com o Marcos, um instrutor maravilhoso. Viviane tá de nota 10, né? Acertou na escolha dela aí, porque ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, assim, a gente começava as aulas com oração. Sempre que a gente estava no carro, a gente fazia oração, ele orava, tinha vez que era eu. E isso, quando ele falou comigo, olha, na primeira aula, eu tenho o hábito de toda vez que eu vou começar uma aula, a gente faz uma oração. Aí vai, que delícia, que bom, achei uma maravilha aquilo, né? Aí o Marcos, comecei a aula com o Marcos, né, no carro automático. Depois que eu fiz as 20 aulas obrigatórias, eu ainda paguei mais algumas aulas, porque eu não tive coragem, com 20 aulas só, já fazer banca, não tive coragem. Aí eu fiz mais algumas aulas, aí nós marcamos a primeira. Nós marcamos a primeira banca. Aí não deu certo, né? Eu fui reprovada. Aí eu fiz mais algumas aulas, porque eu nunca tive coragem de fazer banca sem fazer algumas aulas antes, primeiro. Só assim, tipo assim, fui reprovada e já marcar outra sem fazer nenhuma aula. Eu nunca fiz isso. Eu sempre gostava de fazer umas aulas antes. Fiz mais algumas aulas, né? Tentei a segunda vez. Não deu certo também. Porque a primeira vez eu não consegui, porque a baliza foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade. A baliza foi... Aí eu já saí da área de exame com a baliza na minha cabeça o tempo inteiro. Porque minha baliza não é em cone, é diferente das outras balizas. De deficiente é assim, entre um carro e outro, como se fosse um dia normal. O instrutor, né, o examinador no dia do exame também pede. Para perto daquele carro, ali a gente faz a baliza como um dia normal, não é no cone não, é diferente.
Mas eu tive dificuldade demais com a baliza. Muita dificuldade. Eu já saí dali pensando a hora que eles me pedissem a baliza, o que eu ia arrumar. Entendeu? Eu tava tendo muita dificuldade nas aulas com a baliza. Eu saí tanto pensando nas balizas, que eu saí assim, ó, sem dar seta direito, nem nada, e fui cometendo uns erros desnecessários, que eu acabei, assim, mal saí e já voltei para o exame. Eu já cheguei lá para saber, já que eu já tinha tomado pau aquela hora, porque foi muito rápido. A segunda vez, a mesma coisa. Começou a chover na hora para eu fazer prova, da minha prova. Eu sei que agora eu vou ter que dirigir com chuva, sem chuva, mas quem gostaria de, na hora de fazer o exame, chover na hora ali? Eu acho que ninguém, né? Ainda mais que eu só dirigir com o carro todo aberto, e lá na hora tive que fechar tudo e tal. Gente, eu fiquei tão nervosa com aquela chuva que eu acabei fazendo tudo errado de novo. Então, eu tenho nada a reclamar dos examinadores. Tem pessoas que falam muito mal dos examinador, que o examinador fez isso. Eu não. Todas as vezes que eu fui reprovada, eu sei que foi culpa minha. Eu fiz coisa errada que eu mereci. Eu mereci reprovação. Entendeu? Então, as 2 primeiras vezes que eu fui reprovada, eu não fiquei tão abatida não. Assim, eu percebi que no fundo não estava tão preparada assim também. Mas a terceira vez, eu fiquei um pouco triste, abalada. Por quê? Aquele dia, 23 de março, eu não esqueço a data, foi no dia 23 de março, né, desse ano agora. Dia 23 de março, a minha sobrinha, a Vitória, estava fazendo 18 anos, é uma idade muito especial, né, pessoa se tornando de maior. O meu netinho ia nascer lá nos Estados Unidos, aquele dia, eu pensei assim, se eu conseguir minha carteira hoje, vai ser benção demais. No dia do nascimento do meu neto, aí eu fui com muita expectativa para aquele exame. Muita expectativa mesmo, de passar aquele dia, que ia ser um dia marcante para mim, né? Aí quando chegou lá, eu tentei de novo, né, a terceira vez, infelizmente, não consegui. Não consegui. Né, por falta de atenção, com retrovisor, que é uma coisa que é muito cobrada, gente, muito cobrada no dia da prova, dos exames, né? Vocês que vão passar por isso ainda, fazer exame, fazer prova, fazer banca, vocês prestam muita atenção nessa questão de retrovisor, quando vocês vão chegar também no cruzamento, né? Eles falaram muito sobre isso, que eu não tive muita atenção nessa de ficar olhando. Tanto você tem que olhar no retrovisor, como você tem que olhar também do lado do outro. Isso pesa muito, tá? Isso pesa muito. Aí eu fui reprovada de novo. Aí esse dia eu fiquei triste. Fiquei muito triste, porque é um dia que para mim seria uma vitória que ia marcar muito, por causa do nascimento do meu neto, né? O meu primeiro netinho, o Benício, tá lá nos Estados Unidos, que é uma coisinha linda. Mas, e outra coisa também que eu tenho que falar com vocês, no início, quando eu comecei também a fazer a escola, meu marido não queria que eu fizesse. Eu passei por cima da vontade dele, infelizmente, não queria. Mas depois ele foi uma das pessoas que mais me apoiou. Foi uma das pessoas que mais me apoiou. Quando eu era reprovada, ele ficava com tanta pena de mim, ele ligava, me mandava mensagem para o serviço, mandava, como você está? Você está bem? Você está perguntando para saber se eu estava bem, se eu estava triste. E ele me deu, assim, hora nenhuma, eu vi pessoas saindo da área de exame e o marido falando, você faz tão bem, por que você não faz bem quando você vai fazer a prova? Chamando a atenção. Eu até falei assim, olha, aquilo não é triste, mas a pessoa já está abalada porque foi reprovado e o marido da pessoa então, chama a atenção. Meu marido nunca fez isso. Ele sempre me apoiou, me deu força. Foi muitas pessoas que me ajudou, me apoiou, meu enteado, sabe, me apoiou muito. O pessoal aqui da Fortunato, todos em geral, assim, muito educado para atender a gente, sempre dando apoio. Quando eu tomei o segundo pau para o terceiro, eu demorei uns dias a vir para a autoescola, eles mandaram mensagem para mim, falando que eu tinha sumido, então foi aquela coisa assim, sabe? Aí quando eu tomei o terceiro, igual eu estava falando, né, eu fiquei muito triste por causa disso. Aí eu lembro que eu fui para fazer pilates, eu cheguei lá triste, quando a gente chega a gente conversa tanto, né, antes de começar a aula, eu lembro que eu cheguei, as mulheres tudo conversando, e eu com a mão assim no rosto, sendo deitada no colchãozinho assim, e teve uma hora que eu cheguei a virar até de bruço, fiquei de bruço assim, de lado assim, uma colega chegou perto de mim, o que você tem? Eu falei assim, nada não, ela, eu tô percebendo, você tá triste? Eu disse, não, nada não, não quis comentar, eu não comentava lá, só a minha professora que sabia, que eu estava fazendo autoescola, que eu tinha que falar para ela que tinha hora que eu tinha que sair um pouquinho mais cedo, não podia terminar o pilates, que eu tinha que vir correndo para cá, entendeu? Mas aí eu não falava não, fiquei calada, né? Tentei animar e tal, aí fui tentar a quarta vez. Quando tentei a quarta vez, eu tornei de novo, infelizmente,
Não consegui. Mas aí, quando eu fiz a terceira vez, o Marcos chamou o instrutor, chamado Wellington, para ajudar ele. Ele não é instrutor mais, não, ele é diretor. Ah, ele é diretor? Pois é, então, o Wellington foi ajudar. Ajudou um outro aluno do Marcos. E ele ensinou uma baliza para ele, que ajudou demais esse outro aluno do Marcos. Ele falou assim, ensina ela também a fazer essa baliza. Que eu não conseguia pegar bem o jeito da outra baliza. Eu tinha hora que eu fazia certo, mas na maioria das vezes eu errava. Aí o Wellington me ensinou a fazer essa baliza, que tem o nome de 121, o nome dela. Qual baliza maravilhosa, viu, gente? Vou falar, essa baliza veio assim, ó, na minha vida. E para a vida do outro também, que até passou. O outro até passou também depois que perdeu essa baliza. Aí, mas eu tomei, fui reprovada. Mas quando eu fui reprovada, depois que eu aprendi a fazer essa baliza, eu fiz a baliza. E eu fiz ela certinha. Fiz ela certinha. Mas eu fui reprovada por outras questões. Né? Mas a baliza eu fiz e fiz certinho. Porque as duas primeiras vezes eu fiz tanta coisa errada que eles nem mandavam fazer baliza, não. Aí eu fui tentar a quarta vez, né? Aí quando eu tentei a quarta vez também, né? Não consegui. Aí quando eu saí do carro, meu olho encheu de lágrimas. Fiquei assim triste. Mas nenhuma das vezes, gente, que eu fui reprovada, eu pensei em desistir, não. Né? Pelo contrário de muitas pessoas que eu vejo no depoimento falando, eu pensei em desistir, eu pensei em parar, largar. Não. Momento, graças a Deus. Deus me deu tanto assim. Veio uma paciência assim em mim nessa questão, que eu não entendo, eu não entendo, assim, é uma coisa de Deus mesmo, sabe, na minha vida, porque eu sou um pouco agitada, e eu levei isso assim, com muita tranquilidade. A hora que eu comecei a fazer aula com o Marcos em setembro, eu tinha 3 meses para me tentar tirar minha carteira, que o Detran estava dando só aquele resto de ano pra gente ali. Aí quando cheguei, inclusive até conversei com a Viviane, quando eu tomei o segundo pau, que foi no mês de dezembro do ano de 2022, eu falei, Viviane, sabe que tem como conversar lá no Detran, pedir eles para me ajudar, no meu processo teve isso e isso, eu tive que parar para o Belo Horizonte, porque não vai dar tempo, não só tem mais uma tentativa. Ela ficou meio também triste com a situação, só sei que com uns 2 dias eu conversei com a Viviane falou comigo, Elineide, graças a Deus, tenho notícia boa para te dar, o Detran prorrogou para mais um ano. Aí eu fiquei tranquila demais. Aí foi uma bênção de Deus para minha vida aquilo ali também. Aí eu fiquei tranquila, então eu vou esperar esse final de ano passar, tranquilizar, né? Eu estava passando por um processo meio difícil, turbulência assim na minha casa, questão de enfermidade e tal. Aí eu esperei que o final de ano passar e tal, e comecei no ano seguinte, né? Aí quando eu tomei a 4ª reprovação, que eu parei perto do carro, assim, o examinador estava com outro para sair, né? Que é também aluno do Marcos, né? Aí eu encheu de lá, o Marcos falou assim comigo, ó, vamos marcar outra banca, vamos. Ele viu que eu fiquei muito triste, sabe? E ele falou assim, vamos marcar outra. Eu vou te dar 2 aulas. Eu falei, você é benção, já ganhei 2 aulas. Aí quando eu cheguei em casa, contei isso no meu enteado, ele, eu vou te dar mais 2. Mas eu tava tão confiante, aí a coisa parece que já começou a fluir, sabe? Parece que a 5ª tentativa era a última mesmo que Deus marcou para ser a última na minha vida. Eu já comecei a sentir as coisas fluir ali, naquela hora. O Marcos me deu 2 aulas e eu parei de fazer aula no Vila Bretas. Eu tinha um maior medo de fazer prova, fazer banca lá naquele bairro São Paulo. Não sei o que eu tinha contra aquele bairro São Paulo. Que eu andei fazendo algumas aulas lá uma vez, depois eu fiquei um tempão só no Vila Bretas. Só lá no Vila Bretas, porque lá estava interditado, cada obra lá, né, sai lá. Aí eu fiquei fazendo prova no Vila Bretas um tempão. E eu tomei os 4 pau que eu tomei, tudo no Vila Bretas. Aí quando o Marcos falou que a gente ia voltar para São Paulo, eu fiquei meio assim, quem sabe que vai ser melhor para mim lá? O Tiago falou, eu vou te dar mais 2 aulas. Eu falei assim, não, uma só dá. 3 aulas é suficiente. Eu estava confiante. 3 aulas tá ótimo. Aí o Marcos começou a rodar comigo lá no bairro São Paulo. Eu comecei a perceber que lá seria melhor para mim. Até o calçamento lá é melhor, sabe? Não tem que as pedras que tem lá no Vila Bretas, na rua, aquelas coisas assim. Tem uns buraquinhos que em Valadares tem em vários lugares mesmo, né? Mas nem tanto assim também não, em vista de outros lugares não. Mas o trajeto que eu fiz nesse dia foi um lugar melhor ainda, sabe? O Marcos quando ele chegou lá, ele deixou o carro na posição que ele saiu comigo por um lado, que foi melhor para mim ainda. Aí eu fiz umas 3 aulas com o Marcos, marquei a banca. Com 15 dias eu fui, né? 15 dias eu fui. Quando cheguei lá, né? Tô lá conversando, encontrei com a Sandra lá, a gente conversa e tal, e eu procurando a Viviane, tô sem parar, cadê a Viviane não achava a Viviane. Aí eu saí, quando os 2 examinadores vêm chegando, a gente não deixa de sentir que porque por mais que a gente tenta ser forte, né? O Marco vai com Deus e tal, me abençoou ali, dei minha bolsa na mão dele.
Entrei no carro, eles olharam as papeladas lá e tal. E ele falou assim, ó, quando tiver pronto, você pode começar. Aí eu fiz uma oração lá, rapidinho. Liguei o carro e saí. Saí por um lado que eu achei melhor, que como se fosse por um outro lá que o Marcos passava comigo, né, também. Aí, graças a Deus, aquele dia, correu tudo bem no percurso, tudo bem. Eu fiz, eu pensei, porque o Wellington, além de me ensinar essa baliza boa, o Marcos cansava de me falar sobre isso. Parece que quando uma outra pessoa ajuda a gente sente aquele choque de realidade assim, mais forte na gente. Ele falava muito assim, quando você vai virar para a direita, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o retrovisor da direita. Eu não tinha essa atenção, entendeu? Aí você olha todos, né? Você tem que olhar todos, mas primeiro você olha da direita. Quando vai para a esquerda, primeiro você olha da esquerda. Você pode estar vendo uma moto pela sua esquerda, pode estar vendo uma pessoa. Eu comecei a criar essa maldade também, mais com o retrovisor, né? Quando chegava na convenção de olhar melhor, sabe? Isso tudo, eu falava com o Senhor, me lembra das coisas que o Marcos me fala nas aulas na hora da prova. E Deus fez isso acontecer, gente. Na hora que eu estava tentando a quinta vez, tudo assim, inclusive tem um lugar lá que tinha um buraco, que tinha um negócio assim marcando. O Marcos falou assim, ó, se você passar por aqui com você tem que passar por aqui, ó. Porque se você passar por aqui, você vai estar pegando contramão. Você vai estar, aí pronto, acabou o seu exame. Tudo que ele falava comigo, não, que ele passava por aquele lugar, eu lembrava direitinho de tudo, vinha aquilo na minha mente. Eu tinha passado direitinho. Na hora que ele falava, vamos virar direito, eu já dava a seta e olhava já o retrovisor, e aquela tensão total, sabe? Aí fui tentar fazer uma baliza, uma recontina no lugar lá, mas tinha um carro da gente também fazendo, na mesma hora, não teve jeito de fazer ali. Aí fui fazer perto lá do lugar onde estava o povo, lá no dia de exame, depois. Mas mandaram fazer baliza. Eu falei assim, Senhor, agora seja comigo, Senhor. Porque é a hora da baliza, por mais que essa baliza é fácil, mas é a hora, para mim, seria a hora mais complicada. Eu fui lá, direitinho, fiz a baliza. Ele ficou caladinho, examinador. Eu só falei com ele assim, minha baliza ficou boa? Perguntei ele assim. Aí eu falei com uma pessoa, eu nem perguntava não, mas eu perguntei, minha baliza ficou boa? Ele falou assim, ficou. Aí eu dei uma rezinha, né, que eu estava próximo do carro, estava na minha frente, saí bonitinho, direitinho, igual me ensinaram. Olha, outra coisa também, gente, ó, quando vai sair tem que olhar para fora direitinho, não pode dar bobeira de jeito nenhum nessa área, não, né, a seta direitinho, saí direitinho, graças a Deus. Quando chegou na área lá, né, que o pessoal concentra ali, eu parei o carro, aí o Marcos veio chegando, serinho, perto de mim assim, e ele falou, espera lá fora um pouquinho. E a Viviane tinha falado, não sei se foi no café da habilitação, foi no workshop. Gente, quando o examinador pedir para você sair do carro, não fica com a curiosidade, fica olhando eles, não. Vocês ficam quieta, tranquilo, sossegado. Espera chamar você, espera no carro, né? Aí você chega e tal. Eu lembrei que a Viviane falou, fiquei em pé ali, serinha, falando com Deus, me ajuda, meu Deus, ajuda, Senhor. Só conversando com Deus ali naquela hora e lembrando da palavra que a Viviane falou, não ficar em cima deles. Quando eu vi o examinador lá de dentro do carro, pegando o papel de reprovar, que eu já sabia qual que era 4 vezes, né? E fazendo isso aqui, amassando ele, eu pensei assim, ele vai me passar. Aí ele me chamou, Elinete, vem aqui. Olha, aqui, você viu que você parou um pouquinho aberto, não foi? Mas o seu trajeto foi muito bom. Eu vou relevar isso aqui porque o seu trajeto foi muito bom. Eu vou te passar. Não é que falou isso comigo, gente? Mas é uma emoção tão grande, eu fiquei tão emocionada. Eu falei, Marcos, eu passei. Comecei a chorar, abraçar o Marcos ficou na felicidade. Eu acho que do jeito que a gente fica feliz, quem é o instrutor da gente também fica. Eles querem ver os alunos deles passar, eu tenho certeza que eles querem isso também. Então o Marcos ficou muito emocionado, eu abracei o Marcos ali, muito emocionado. Meu marido, coitado, ele ficou até sem ação do outro lado lá, que ele levou meu enteado na faculdade e veio dizer que viu lá que eu estava fazendo trajeto. Eu falei assim, graças a Deus que eu não te vi, senão eu poderia ficar nervosa. Aí eu de lá que estava vendo, vem Roberto, vem, eu passei, vem cá. Ele veio andando do meu lado, nós demos um abraço, foi aquela emoção. Aí eu vi a Viviane lá. Se eu Viviane, eu passei, dei um abraço a Viviane, foi aquela emoção toda. E fomos tirar foto, conversar, tomar café, fui tomar café, aquela emoção. Gente, parece que tirou um peso das minhas costas. Todo mundo que eu conversei, que já fez autoescola, que passou por esse processo, fala a mesma coisa que eu estou falando com vocês. Parece que eu estava carregando um chumbo nas minhas costas
E aquilo acabou assim, ó. Fiquei leve, senti leve. Eu me senti leve, sabe? Parece que saiu uma coisa muito pesada das minhas costas e eu fiquei leve daquele dia pra frente. Foi uma emoção muito grande. Aí, dentro do carro mesmo, eu liguei pra minha patroa, porque as 4 vezes que eu fui reprovada, eu chegava no meu serviço, falava, ela chegava, e aí? Eu falava, eu tomei muito pau. Ela, é mesmo? Eu ficava assustada, tadinha. E dessa vez que eu passei, ela estava no plantão dela, lá no regional, né? E ela já estava para lá já, porque eu fiquei um pouquinho de tempo lá, né? Nisso ela foi. Ela falou, Neide, eu sonhei que você tinha passado, eu sabia que você ia passar. Eu dó que não posso estar lá em casa, agora nós duas abraçar e pular juntas. No outro dia ela ia viajar, vieram só depois de alguns dias, sabe? Fiquei uns dias de folga. Aí depois um dia que ela me viu, ela abraçou e pulou comigo mesmo, de alegria. Mas ela me deu muita força também. Foi uma pessoa que toda vez que eu chegava lá, reprovada, ela falava, não, é assim mesmo, vai continuar, tal. Eu tive força de muitas pessoas. Tenho muito a agradecer primeiramente a Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória, né? Se não fosse Ele, eu estaria aqui hoje contando para vocês essa vitória, com certeza, né? E agradecer todas as pessoas, né, que deram força, minha família. Eu fazia as provas, eu não contava para eles quando eu fazia a banca, eles não ficavam nervosos, sabe? Inclusive o dia que eu passei, quando eles viram, a foto já estava lá nos grupos. Fui habilitada, escrevi assim, aí foi aquele monte de mensagem, de parabéns, gente emocionado, e foi aquela coisa, todo mundo feliz, né, por mim, e agradecendo a Deus pela vitória, falando que tinha orado, né? E muitos irmãos da minha igreja também, eu não contei para muita gente, mas algumas pessoas sabiam, estavam orando por mim. Eu agradeço muito também, né, meus irmãos em Cristo, né, lá na minha igreja, que sabia que eu estava passando por esse processo, que estava orando por mim, a Viviane, que foi uma bênção na minha vida também, sabe? Quando ela chamou para mim vir na terapeuta aqui, foi de Deus também, eu estava precisando demais, foi uma coisa maravilhosa para mim. E todos os funcionários aqui da Fortunato são muito educados, né? Muito bons mesmo. E o Marcos, que teve muita paciência comigo, teve muita paciência mesmo. Eu fico lembrando, agora o ônibus está dando uma volta lá naquela rua onde eu fazia a escola, por causa da obra lá na JK. Eu passo ali, gente, lembrando tudo que eu passei, sabe, dirigindo ali, vem aquela lembrança que é coisa gostosa. Antes não, né, mas agora eu passava meio nervosa, agora não. Passo ali, assim, só lembrando e sorriso largo, assim. Saber que eu passei por aquilo e graças a Deus eu venci. Quando eu vejo um carro ali naquele subidinho daquele morro, paradinho, fazendo ali aquela embreagem, né? Eu peço ao Senhor para abençoar, sabe? Ô Senhor, abençoa, né? O pessoal tá aprendendo ali, está tentando ali também. Abençoa todos que estão aprendendo. Eu passo por ali abençoando quem eu vejo, os carros de autoescola que eu vejo por ali afora. Né? Que eu creio que eu também fui, né? Recebi muitas orações, muitas pessoas torceram por mim, então também eu torço por todos que consigam também. Agora, se alguém tivesse também alguma necessidade, né, especial, não olhe por isso não, gente. Qualquer um de nós temos capacidade. Eu fiquei com essa deficiência com 2 anos de idade, né, com 2 anos de idade. Eu fui uma criança que eu tive uma vida normal, graças a Deus, que nunca me atrapalhou com nada. E se alguém tiver alguma dificuldade, pensar assim, tem que ir lá em Belo Horizonte, muito complicado. Gente, é coisa mais fácil. Eu peguei um ônibus aqui, durou 6 horas, eu estava lá em Belo Horizonte. E fui muito bem atendida lá, foi uma coisa rápida, sabe? Cheguei aqui, foi tudo agilizado com rapidez, graças a Deus. Eu estou muito feliz hoje contando para vocês essa vitória. Agradeço muito também meu esposo, meu enteado também, que me ajudou também financeiramente. E está me ajudando agora também, né, com a conquista do carro automático também. Ele está me ajudando muito. Meu filho está lá nos Estados Unidos também, me ajudou financeiramente também. E Deus proveu para mim, até da minha parte mesmo, que eu trabalho, né, eu tenho meu salário, né? E meu esposo também me deu uma força também nessa área, me ajudou. E eu agradeço a todos, né? E para a glória de Deus, né, eu estou aqui agora com a minha carteirinha aqui, ó. Minha carteira de habilitação, mostrando para vocês. Tá? Isso aqui significa perseverança, tá? Perseverança, não desanima. Eu falo com vocês que estão passando por esse processo, que está achando difícil, acha que não vai conseguir sim. Vocês vão conseguir. Fé, foco e ora ao Senhor e pede a Deus força, que Deus vai dar a vocês forças, vocês vão conseguir vencer também, assim como eu consegui, tá? O que eu tenho que falar com vocês, né? Hoje é isso, né?
Eu estou muito feliz, agradeço muito ao Senhor por essa vitória. Hoje eu vi um post no Instagram, até compartilhei, vou compartilhar com vocês aqui que eu achei muito interessante. Fala assim: jamais desista de algo que você quer muito. Jamais desista de algo que você quer muito na vida. É ruim esperar, mas é pior ainda se arrepender. Se você quer muito tirar sua carteira, se você parar, se você desistir, em algum momento da vida você vai se arrepender. Isso é fato. Porque carteira de habilitação, ela é necessidade. A Elinete compartilhou um pouco comigo aqui, antes da gente iniciar a live, sobre as necessidades que surgiram na vida dela de ter essa carteira. Necessidade dela é uma, a sua pode ser outra, mas no final todo mundo realmente tem essa necessidade, gente. Entendeu? Então, não desista, não desista. Ah, não está satisfeita com o instrutor? Não está satisfeito com a autoescola? Muda, procura ajuda, fala na autoescola onde você faz o que te incomoda, entendeu? Às vezes mudar de instrutor, isso ajuda muito. O pré-exame que nós temos aqui ajuda muito o aluno, igual ela falou que o Hélito foi no carro e deu outras dicas. Falo até coisas que o Marco já falava, mas ouvir de outra pessoa é como se alguém de fora estivesse te chamando a atenção por algo que já te ensinaram. Aí você fica mais assim, né? Mais atenta, entendeu? Então, sim, tem diversas ferramentas, tem diversas formas de você superar o que você está passando, entendeu? Você não pode cruzar os braços e desistir, você tem que abrir a boca e falar que você precisa de ajuda. Ô, gente, ela comentou aqui sobre o Marcos, quando ela falou sobre o Marcos, ela falou como se, eu esqueci o jeito que ela falou, mas ela falou como se a Fortunato tivesse contratado o Marcos. E eu quero comentar isso aqui porque, para falar de Deus, como que Deus honra, o tanto que Deus honra. Se você trabalha com amor, se você trabalha com dedicação, se você acorda todos os dias para fazer o seu melhor, independente do que você esteja fazendo, Deus te honra. Então, para honrar a Deus, eu quero falar aqui o tanto que eu sou grata a Ele em relação a Carlane, terapeuta, em relação ao Marcos. Porque, gente, não foi eu que fui atrás do Marcos. Conheço o Marcos há muitos anos, ele foi dono de autoescola em Valadares há muitos anos atrás, tem muitos anos que ele passou a autoescola dele, e ele começou a trabalhar dando aula para aluno habilitado, né? Ele tinha uma empresa assim, aula para aluno habilitado, dava aula para pessoas com deficiência, né? A pessoa já habilitada. Então, o Marcos, ele veio até nós e nos propôs trabalhar com a gente, trabalhar aqui, registrar tudo certinho, para ele dar, porque ele tem o carro todo adaptado para qualquer deficiência, o carro dele é preparado. Então, ele veio até nós, porque ele escolheu a Fortunato. Olha para você ver como é que Deus é maravilhoso. Ele escolheu a Fortunato para trabalhar. Então, ou seja, hoje a Fortunato, além de ter todas as categorias, atende com muito amor, com muito carinho, todos os alunos que têm alguma deficiência, que precisa disso também, entendeu? Então, o Marcos é registrado na Fortunato e atende todo mundo. Esses dias, uma funcionária minha me mandou um áudio de uma mulher que matriculou aqui agora, né? Nossa, gente, é muito emocionante. Ela mandou um áudio falando assim que quando ela viu o carro do Marcos, quando o Marcos apresentou o carro para ela aqui na porta, que ela ficou sem palavras de tão feliz em ver que realmente ela chegou no lugar certo, onde ela teria todo o suporte que ela precisa para tirar a carteira. Né? A gente passava na rua, tinha pessoas que estavam olhando assim, outros pedindo o telefone dele, né? E ele, gente, o Marcos, ele dá toda a assessoria que a pessoa precisa para comprar carro, para isenção,
comprar carro com desconto e ter isenção de imposto. Então, assim, ele é especialista nessa área, tá? Então, a Fortunata, assim, mais uma vez, pela mão de Deus, nós conseguimos ainda melhorar o serviço que nós oferecemos. E a Carlane foi outra presente de Deus, gente, uma terapeuta maravilhosa, uma mulher abençoada, mulher de Deus. Ficou muito feliz, nós conversamos, até pelo WhatsApp, você é uma pessoa humilde, muito A Carlane, ela me procurou, igual o Marcos, ela me procurou, ela escolheu a Fortunato. Então, é diferente, pode ser que tem outra escola, tenha isso, tenha terapeuta, tenha psicólogo. O que é normal acontecer? A autoescola ir atrás de alguém e contratar, né? Mas na Fortunato não, gente. Quem escolheu não foi eu, foi Deus. Ela veio e falou: Viviane, eu quero trabalhar aqui com vocês. Eu quero ser terapeuta da Fortunato. Entendeu? Então imagina, gente, uma coisa assim que foi de Deus. Imagina quanta bênção, né? São esses dois profissionais que entraram assim para agregar. Era o que faltava, a gente nem sabia que faltava isso aí, porque nós já éramos muito satisfeitos com, né? Tem workshop, tem live, tem café, a gente já cuidava muito do emocional dos alunos, mas Deus falou assim: não, precisa de mais uma profissional nessa área aí. Mas a Viviane também é uma pessoa que merece, gente, porque é uma pessoa, vou falar, viu? Assim, fala de Deus o tempo todo, as palavras dela são muito assim, otimista, te ajuda, te levanta, sabe? Todo mundo que passa, ela coloca uns hinos bonitos nos vídeos, assim, tudo dela é Deus aqui, Deus ali, então Deus abençoou a autoescola por causa disso também, porque é uma pessoa que merece por esse motivo, ela é uma pessoa grata a Deus, a gente percebe isso nela, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito aqui também foi isso, ser mais grata. Nós estávamos até conversando isso antes, ser mais grata e reclamar menos também. Que foi falado demais isso no canal de comunicação, foi falado sobre isso reclamação, Deus não agrada disso. A pessoa reclama o tempo todo, fala o tempo todo palavra negativa, Deus não agrada disso. Ela é uma pessoa que passa esse otimismo pra gente. Então Deus achou graça nela, por isso que abençoou desse jeito, né? Deus achou graça. Deus achou graça. Oi, gente, a gente fala muito mesmo sobre gratidão, porque quando você agradece, para resumir o que a gente fala mais de 1 hora no workshop só sobre esse assunto, para resumir, quando você agradece, a graça desce. E a tendência do ser humano, a tendência do aluno no processo de habilitação é o quê? É reclamar. Reclamar da aula, reclamar da dificuldade que está tendo. Gente, muita gente está comentando aqui, comentou aqui, não tivemos tempo de acompanhar, não. Mas a tendência do aluno é reclamar. Aqui. Então, quando você muda a sua mentalidade, quando você passa a agradecer, ser grato. Grata porque você teve condição de fazer mais uma aula. Grata porque Deus te deu condição de fazer mais um exame. Grata porque você tem vida para ainda continuar no processo de habilitação. Né? Então, assim, o olhar de uma pessoa grata, gente, a pessoa vê o processo de habilitação e a vida em si, né, com outro olhar. A pessoa grata, ela vê aprendizado naquilo que ainda não deu certo, ela vê como aprendizado. E a pessoa que só reclama, ela não consegue enxergar a bênção, ela não consegue enxergar que ela está aprendendo, né? Então, nós estávamos até falando aqui que tem uma amiguinha nossa aí que está devendo um depoimento, né? A Brenda. Um depoimento lindo. Ela me inspirou muito com o depoimento dela também, muito. A Brenda inspirou todo mundo que ouviu o depoimento dela no workshop, no café, só a live que ela ainda não fez, né? Então, assim, a vida da Brenda, gente, transformou. Até a fisionomia da Brenda é outra. Depois que ela parou de reclamar, ela saiu do workshop
e fez um voto com Deus que ela não iria reclamar de mais nada até no dia do exame dela. E nisso levantaram muitas lutas até o dia do exame, e cada luta que surgia, ela mandava glória para cima, ela agradecia, entendeu? E o resultado não tinha como ser diferente. Ela foi aprovada no primeiro exame que ela fez após o workshop. Ela já tinha tentado algumas vezes. Então, naquele primeiro exame que ela fez, que ela tinha feito o propósito de não reclamar de nada, Deus honrou ela e ela foi aprovada, tá? Porque, de fato, a graça desce. Deus, ele está no controle da nossa vida. Então, se você confia em Deus e se você está fazendo o seu melhor, porque não vai cair do céu se você ficar de braço cruzado. Se você está dando o seu melhor e está sendo grata, acabou, gente. Não tem nada na vida que você não consiga. E outra coisa, se vocês fizerem isso que eu tô falando, né, levar isso para a vida de vocês, vocês não apenas vão conseguir aquilo que vocês querem, vocês vão conseguir coisas muito maiores e muito melhores. Eu sou prova viva disso. Falei aí do exemplo do Marcos, exemplo da Carlane. Tem muitos exemplos e mais um eu quero citar para vocês, que eu sempre, quando eu paro, penso sobre isso, eu lembro também de outra coisa. Quando nós fomos abrir mais uma autoescola, Cíntia. Cíntia tá falando aí que ela reclamava, chorava e saía do grupo, igual menino pirracento, né? Depois, ela saía do grupo e eu voltava ela pro grupo. Então, gente, outra bênção que Deus, assim, fez pra mim, muito maior do que eu imaginava, é aquele ponto que nós abrimos a autoescola ali na Avenida Minas Gerais, na Praça Valdinelli. Quando eu olho para aquele ponto, para aquela autoescola ali, eu vejo tanto cuidado de Deus, tanto amor de Deus, que é num ponto maravilhoso, a empresa, né, assim, maravilhosa, a visão dela, o espaço dela. Vocês acham que eu um dia imaginava que eu ia ter uma loja daquele tamanho na Avenida Minas Gerais, gente? Jamais! Assim como eu, você também pensa pequeno. Por maior que você pensa, por maior que você acha que sejam os seus sonhos, pode ter certeza que para Deus é pequeno, porque para Ele quer muito maior, muito melhor. Se você der acordar feliz, sorrindo, sendo grata por tudo que Deus te deu até agora, porque Ele só dá mais se você for grato pelo que você já tem. Você quer um emprego melhor? Seja grato pelo que você tem. Você quer um carro melhor? Seja grato, cuide do que você já tem. Isso é para tudo na vida. Tá bom? Verdade, verdade. E até hoje, assim, não fiz nem questão de colocar no lápis, assim, quanto que eu gastei, deixa de gastar com a autoescola, que é um dinheiro que foi muito bem aproveitado. Vai ser pro resto da vida também. Igual a Viviane leu ali para vocês aqui a mensagem. Quem para no caminho, gente, pode saber que vai ter um arrependimento mesmo. E se eu tivesse parado pela situação hoje que acontece dentro da minha casa em questão de necessidade mesmo, de eu saber dirigir, eu ia com certeza ficar arrependida, e muito arrependida. Eu falei, se agora mesmo, chegou a hora de fazer agora, não posso esperar mais não, é agora, pronto. E foi a hora de Deus na minha vida. E é o que eu falo com vocês, né, que tá aí nessa luta aí, persevera, fica firme, não desanima, que senão se vocês desanimar, com certeza, arrependimento é certeiro, viu? Vocês vão vencer, em nome de Jesus. Ai, gente, eu quero mandar um beijão especial aqui agora para a missionária Yolanda. Ai, Yolanda, eu amo ela. Já fez live aqui com a gente. Prega a palavra de Deus com a bênção. A bênção. Para Marilandes, que deu depoimento no último workshop, matou a gente de chorar, foi assim, tremendo. E Marilandes, fica o convite aqui pra gente marcar uma live, tá? Se você quiser, vai ser uma honra para nós, tá? Contar seu testemunho aqui, que é muito forte. Então, a Cíntia já deu vários testemunhos, tá aqui com a gente. É muito bom, gente, rever vocês, essas carinhas, ver esses comentários de vocês aqui na live. Nossa, eu amo, fico muito feliz.
Muito feliz mesmo, tá? Então aqui tá o seu presente para você continuar lembrando a gratidão de aplicar em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada, Viviane. E cadê sua carteira? Vamos fazer um print. Gente, capricha no print aí, porque nós já estamos encerrando a nossa live. Ok. Show demais, né, Raquel? Daqui um dia o depoimento é seu também, hein? Raquel foi gente boa demais comigo também, viu, gente? Nossa, Deus. Menina de ouro. Essa aqui é outra Raquel. Não é aquela não? Não, essa Raquel aqui é a aluna. Ah, tá. E a outra Raquel não trabalha aqui mais, não. Não trabalha, não. Oi, gente, ó. Muito obrigada. Ah, Marilane já aceitou. Vou te chamar no WhatsApp e nós vamos marcar, tá bom? Agora só falta a Brenda, né? É, a Brenda. É, Brenda. Fica registrada aqui, tá? Intimação para fazer também sua live, hein? Ô, gente, essa live fica salva, tá? Então, recomende para outras pessoas assistirem. Fica salva aqui no Instagram. E a gente coloca ela também lá no canal do YouTube. Todas as lives estão lá numa playlist no YouTube. Vale a pena assistir, rever, tá? Se motivar. Então, assim, indique essas lives. E se vocês puderem nos ajudar em forma de gratidão por essas palavras, eu gostaria que vocês, assim que eu encerrar a live, vocês fossem nessa live no feed do Instagram e já deixasse algum comentário, o que você aprendeu, deixasse uma mensagem para a Elineide, tá? Que isso aí ajuda o Instagram mostrar a live para um maior número de pessoas, né? Que negócio, curte, comenta, compartilha. Então a gente conta com vocês aí, porque palavras abençoadas devem ser compartilhadas. Muito obrigada, tá, minha querida? Deus te abençoe. Amém. Eu que te agradeço, Viviane. Gente, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Beijo. Beijo pra você, gente.